Oramos que o Senhor possa confirmar a sua bênção sobre cada vida. Em nome poderoso de Jesus oramos. Um melhor amém antes de você sentar. Deus abençoe. O tópico de hoje é que a liderança excelente no ministério expandido. O liderança excelente no ministério expandido. Ao servir ao Senhor, o trabalho deve crescer, o ministério tem que crescer. E temos que ter uma expansão, temos que ter uma extensão em todas as áreas da consagração no ministério. Tem que ser uma excelência liderança no ministério que se expande. 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. Capítulo 14, 12. No verso 12 diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Buscai, procura a si mesmo e produz uma experiência no seu ministério. Procure para que possa abundar para a edificação da igreja. A razão que estamos a ministrar é que a igreja possa ser edificada, a igreja possa ser edificada, a igreja possa crescer, a igreja possa expandir. Precisamos precisamos de ser excelentes no ministério. Provérbios capítulo 22. Provérbios 22, versículo 20. Provérbios 22, 20. É o que diz o Senhor aqui. Provérbios 22, 20. 22, 20. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento? Ele está a dizer aqui que assim que lemos a palavra de Deus, assim que estudamos a palavra de Deus, para que possamos desenvolver na nossa liderança, para que possamos crescer na nossa liderança. Ele disse que temos que, ao voltarmos à palavra de Deus, porque já está escrito para nós as coisas excelentes no conselho, algo maravilhoso no conhecimento, para que, no versículo 21, para te fazer saber a certeza das palavras da verdade. É por isso que aprendemos, é por isso que viemos aqui todo o tempo, para que possamos ter a certeza das verdades. E continua a dizer, para que possas responder pelas palavras da verdade aos que te enviarem. O ensino que nós temos, as instruções que temos, o discipulado que nós temos, o desenvolvimento que nós temos, isto vai nos fazer pregar bem, ensinar bem, aconselhar bem, e guiar outras pessoas numa direção certa para que o melhor possa sair das suas vidas. O melhor será dos seus convertidos em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. 1 Coríntios 12, 31. Diz aqui no versículo 31, é o último versículo aí: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda maior, excelente. Eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O tópico de hoje, a liderança excelente no ministério que se expande. 3 coisas iremos ver. Primeira, a exaltação, o custo da exaltação dos perdidos para liderar, o custo da exaltação dos que estão perdidos na liderança. 2, a extensão do evangelismo como marcas vindas do Senhor. O Senhor Ele mesmo, Ele deu-nos as marcas no ministério, pela sua vida, pelo seu trabalho, pelo seu ministério,
pela sua ministração, pelo seu modelo. Todas as coisas que ele fez, ele deu-nos marcas. E deu-nos algo para que não pode se perder no nosso trabalho para o Senhor. O evangelismo extensivo, como as marcas do Senhor. Ponto número 3. A expectação excelente e no trabalho de amor. Então, você tem uma esperança, uma expectação. A igreja tem uma expectativa como líder, como ministro. E mesmo assim, ao ministrar, você tem que ceder à expectativa. Você tem que ir além da expectativa. Então, tal coisas que foram determinadas, é isso que deve ser feito, é isto que o líder deve fazer, o líder zonal pode fazer isso, uma mulher da zona pode fazer isto, e como o coordenador da igreja pode fazer, como outro pastor pode fazer, o pastor do estado, o pastor da região, o pastor nacional, o que deve fazer. E você cede, você passa e vai um bocadinho mais a expectativa excedida no trabalho de amor. Ponto número 1. O custo da exaltação dos perdidos na liderança. Olhamos para as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo no livro de Marcos, capítulo 15. Marcos 15, versículo 13 e 14. Marcos 15. É Mateus, não Marcos. Marcos 15, 13 e 14. Eles, porém, respondendo: toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, o pecador não pode ser colocado como um líder na igreja. Quando alguém é um apostatado, que está como líder na igreja, ele não é colocado ali pelo Senhor. Esse é um hipócrita religioso, é um líder na igreja. O Senhor não plantou a ele, aquele hipócrita religioso, para guiar a igreja. O que aconteceu ali? Toda planta, sem exceção, toda planta, em todo nível, toda planta, em toda secção, em toda planta, em toda gente que é chamado uma congregação ou como chamado igreja de Deus, qualquer planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Arrancada, tirada pela raiz, pode ser agora, pode ser arrancada dias depois, pode ser tirado, mas definitivamente na eternidade não terá raiz, não irá entrar no reino. Veja o versículo 14. Deixai-os, são condutores cegos, são palavras do nosso Senhor Jesus que diz: deixai-os, são ensináveis, não são ensináveis, eles são intocáveis, deixa-os. Eles são inúteis, deixa-os. Eles se protegem por si mesmos pelas suas palavras, eles não querem trazer conversão, deixa-os. Eles são condutores cegos. Ora, se um cego guiar o outro cego, ambos cairão na cova. Se o cego guiar o outro cego, está-se a falar aqui de um pregador cego, um testemunho cego, um religioso cego, uma autoridade cega. Está falando de ter autoridade. O cego diz que ele conhece o caminho. Se o cego guiar o outro cego, ambos, outro que lidera e o outro está sendo liderado, cairão na cova. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eles eventualmente irão perecer. Porque o céu não é para a cova. O que isso quer dizer? O que quer dizer quando diz o cego não pode guiar outro cego? 2 de Coríntios 4. 2 de Coríntios, capítulo 4, 3 e 4. 2 de Coríntios, capítulo 4, 3 e 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Se ainda o evangelho está encoberto aos pregadores, às pessoas que deviam ser testemunhas, se o evangelho está escondido para os religiosos que estão correndo de baixo para cima para fazer mais prosélitos
ele diz que se o evangelho estiver encoberto, está encoberto para os perdidos. 4. Mas nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos que não creem, para que eles estão a fazer com que os perdidos se tornem cada vez mais perdidos. E para que eles possam fazer, e o cego, quando guia outro cego, todos os cegos, o líder e os seguidores, todos cairão na cova. Os perdidos, se guia outro perdido, todos cairão na cova. Por quê? Porque todos são cegos. Efésios 4. Efésios capítulo 4, versículo 18. Efésios 4, versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ignorância que está neles, por causa da cegueira dos seus corações. Traga essas coisas, são ignorantes, são cegos. São ignorantes, são cegos. É o que nós temos nesse versículo. Como é que nós podemos relacionar isso com as palavras do Senhor Jesus? Que quando o cego guiar o cego, cairão todos na cova. Eles são ignorantes, guiando outros, ou liderando outros ignorantes, cairão todos na cova. Se alguém é ignorante da salvação, ignorante da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, quando a pessoa é ignorante às qualificações de entrar no reino dos céus e ter a vida eterna, se o ignorante guia outro ignorante, todos cairão na cova. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, no versículo 9. É o que diz aqui: pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Ele esqueceu que ele foi lavado dos seus pecados antigos. O que isso quer dizer? Os esquecidos são cegos, são esquecidos do propósito da salvação, são esquecidos do propósito pelo qual que eram antes, são esquecidos da vitória que eles tinham e perderam. Eles nem estão a entender o que quer dizer uma vida salva, o que quer dizer, são esquecidos, eles são cegos. É isso que o versículo está a dizer. O que podemos alinhar essas palavras com as palavras do Senhor é que eles são, quando os esquecidos guiarem outros esquecidos, cairão na cova. Se você vê aqui em toda a igreja, em todos os que pertencem à igreja, se eles são esquecidos, quando eles aprendem uma coisa agora, minutos depois esquecem. Quando ele for um líder, um pastor, ele também é como eles. Eles, quando esqueceram do padrão antigo, esqueceram todas as marcas antigas, esqueceram a palavra de Deus, que devem contender. Esqueceram, se o esquecido guiar outro esquecido, ambos cairão na cova. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, no versículo 16 e 17. Apocalipse 3, 16 e 17. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Como é que tu fazes esses versículos? Vamos a ver aqui que aquele que é morno é cego. Aquele que fica muito excitado quando ele assiste futebol ou quando fala de política,
é muito zeloso. E quando fala disso, entusiasmo, mas quando chega nas coisas de Deus, ele é morno, ele é totalmente cansado, ele é vagaroso, ele quer ser líder. E ele é morno. Quando o morno guia outro morno, ambos cairão na cova. Eu oro que o Senhor vai trazer fogo na vida de cada um em nome de Jesus. Este novo ano, diga um bom ano, um amém deste novo ano. Isaías 59. Quando o cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Isaías 59, 10. Isaías 59, versículo 10. Apalpamos as paredes como cegos. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como que não tem olhos. Andamos apalpando, tropeçando no meio-dia como nas trevas. E nos lugares escuros somos como mortos. Está a dizer que estamos apalpando, não conhecemos a verdade. Estamos procurando, não conheço a verdade. É o que está a dizer aqui. Estamos andando nos caminhos. Onde está a verdade? Onde está o conhecimento? Onde está a vida, a mentira? Onde está a salvação? Onde está a vida? Onde está a cura? Onde está o poder? E todos apalpamos. E diz que apalpamos nas paredes como cegos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos juízo e ele não aparece. Pela salvação e está longe de nós. As pessoas que pregam, que não têm a certeza da salvação, e todo momento estão a chorar um bocadinho, e param de orar, e tentam arrepender, e quando você não se arrepende, com conclusão lógica, e arrependimento não é completo, não é profundo e genuíno, e está à procura de salvação, e está longe deles. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. 13. Como o prevaricar e mentir contra o Senhor, e retiramo-nos do nosso Deus, o falar da opressão e rebelião, conceber e expectorar do coração pelas palavras de falsidade. A sua vida está completamente confusa. A sua vida o seu coração não está lavado. E diz, por que essas transgressões estão ali? Você é cego. É um custo de exaltação para levantar os perdidos, para a liderança. Por quê? Porque se eles caem no pecado, se o caído, se guiar outro caído, todos cairão na cova. Lamentação, capítulo 4. Lamentação, capítulo 4, 14. Lamentação 4, 14. O cego não pode guiar o outro cego. Se estás cego, você tem que verificar esses versículos todos e fazer alguma coisa sobre isso, para que você não seja um cego guiando outros cegos e fazendo muitas pessoas caírem na cova. Lamentação 4, versículo 14. No versículo 14 de Lamentação 4 diz: erram como os cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Chega perto e você é poluído. Você pode sentir, pode ver o cheiro da poluição. Pode ser um bêbado. Quando um bêbado ele é um líder, um fumador que ele lidera, pode ser aquele que vai para aquele lado, que abraça isto, abraça aquilo ali. Você pode perceber o cheiro das pessoas que está usando. Ele diz que está beijando, mas ele diz que é líder. Vai ser, se os errantes, como os cegos na rua, eles saem de uma assembleia para outra, saem do mensageiro para o mensageiro, ouvem mensagem aqui, e não pode orar a favor deles, ele diz, deixa eu procurar para a internet, e vai procurando outra coisa ali, vou escutando aquilo ali, aquela mensagem ali, e quando estão ouvindo isso, essas internet,
e vê isso no YouTube, e tudo aquilo que ouviu aqui, não tem convicção. Porque os errantes são errantes. Erram com os cegos nas ruas, todos cairão na cova. Então, você tem que verificar a sua vida. Será que você permanece na palavra de Deus? Jesus disse, as palavras que não podem mudar, as palavras que permanecem firmes até o fim, se o cego guiar o outro cego, ambos cairão na cova. E os errantes são cegos. Eu oro que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Não permanecerás cego. Amém. Isaías capítulo 56. Isaías 56, versículo 10. Isaías 56, versículo 10. Todos seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos. Não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Estes cães são golosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada repreendem. Está a ver? Quando um pregador, quando o atalaia, quando o pastor, quando ele é cego, ele quer isto, quer aquilo. Se ele é ganancioso, não sabe falar só acerca do dinheiro. O ganancioso não é somente aquele que quer dinheiro, é aquele que também é ganancioso pela posição. Ele pode fazer isto, pega aquilo ali, quer pegar outra coisa, Diz que, Senhor, existem outras pessoas também. Faça isto, depois faça isto. Faça a sua parte, deixa outro fazer a outra parte. Deixa outro fazer a parte dele, mas não. Ele é ganancioso, quer pegar tudo. Ele quer controlar isso, quer controlar aquilo ali. Ele é ganancioso pela posição. Ele é ganancioso para tudo. Poder, dinheiro também, que ele quer, todas as coisas. Como é que eu vou ter isso? O ganancioso é um cego. O Senhor Jesus diz, se o cego, que é o ganancioso, guiar outros cegos como ele, todos cairão na cova. Mateus capítulo 23, Mateus 23 até 28. Mateus 23, a partir de 23 até 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, e o endro, e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coagem um mosquito, hipócritas aqui, mas eles querem continuar a guiar outras pessoas. E Cristo, Cristo Salvador, ele veio, ele não querem permitir, e ele pregou a palavra de Deus para tomar as pessoas para a vida eterna. Eles não lhe permitiam. Eles estavam tomando as pessoas, lhes levando desgarados. E todos aqueles que seguiam agir, eles estavam lhes mandavam embora da sinagoga. Eles eram condutores cegos que coagem um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha o versículo 15. No versículo 15 diz:
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que procureis o mar e a terra para fazer por um prosélito, um convertido, um discípulo. E depois de o teres feito, o fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vós. 16. Ai de vós, condutores cegos. Olha para o versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Lembra agora, se o cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Se o hipócrita guiar outro hipócrita, ambos cairão na cova. Eu oro que você não será um hipócrita, você não será cego, você não será o perdido, você não será ignorante, você não será um esquecido, você não será um morno, você não será um caído, um apóstata, um errante, andando de lá para lá em nome de Jesus. Você não será ganancioso de nada, você não será hipócrita. O Senhor irá nos fazer verdadeiros líderes, salvos, limpos, lavados, purificados, empoderados e cheios do poder do Espírito Santo para guiar diretamente, e que a nossa mente está aberta, o nosso coração aberto, e não seremos líderes cegos para os cegos em nome de Jesus. Ponto número 2 agora. O evangelismo extensivo como as marcas do próprio Senhor. O Senhor, Ele mesmo colocou exemplo. Ele deu-nos como fazer. Ele fez isto primeiro Ele mesmo, e Ele tornou como marcas para nós. Qualquer coisa que Cristo já fez, e Ele enfatizou, e Ele mandou, e Ele disse, este é o que devem fazer. Eu já fiz isso, já deixei o exemplo, já vos deixei o exemplo, para que vocês possam fazer. Ele disse, aquilo ali, Ele colocou como marcas. Provérbios, capítulo 22, 28. Provérbios 22, 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Cristo, Ele já colocou os limites, as marcas. Os apóstolos tomaram aquelas marcas porque eles disseram, é aquilo que Ele mandou. Ele disse, Ele colocou as marcas e nós estamos fazendo isso, as marcas, os limites. E eles passaram para nós que somos seguidores. Não removas as marcas ou os limites antigos que fizeram os teus pais. Os nossos pais na fé, os nossos pais no ministério, eles já colocaram os limites, as marcas, como Cristo também já lhes entregou. Nós não iremos tirar os limites em nome de Jesus. Provérbios, capítulo 23, 10. Provérbios 23, versículo 10. Não removas os limites antigos. Não removas os limites antigos. Não substitui as marcas antigas com a nova geração. Como agora tem uma forma nova de adoração agora. Assim como eles fazem, assim as nossas assembleias fazem isto agora, muita gente está deixando as marcas antigas. Estão sendo levados ou tomando alguma coisa nova, uma coisa inútil, alguma coisa que não vai lhes ajudar, algo sem valor, E diz que não retireis, não removeis as marcas antigas, nem entreis nas herdades dos órfãos. E não entreis nas herdades dos órfãos. O que Cristo fez? Para nós, para mim, para ti, para mim, para toda a gente, tornar-se limites ou marcas, para que nós não possamos remover das nossas vidas, remover das nossas famílias, remover do nosso ministério, remover da nossa chamada que o Senhor nos deu. Vamos ver o que o Senhor fez, Mateus 9. Mateus capítulo 9, 35. Mateus 9, 35.
E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Esses são os limites, ou as marcas que Jesus Cristo colocou. Ele não ficou no mesmo sítio, não ficou num sítio no primeiro andar, ou num lugar bem construído, num santuário bem construído. Então, diz que quem quer salvação, venha para aqui. Aquela pessoa que quer o conhecimento, a iluminação da palavra de Deus, que venha para aqui, eu estou aqui. Ou o professor que veio do céu, se você conhece os seus ensinamentos para salvar a sua vida, eu estou aqui. Está aqui onde eu fico e não sai para fora. Ele diz, venham para aqui. Mas aqui, está a dizer que ele percorria todas as cidades e aldeias. Se você é um grupo de pastor e você vai para aquelas comunidades, você ensina em todo lugar, você organiza os membros da igreja, dos grupos, não só uma vez no mês ou 3 em meses. Jesus Cristo percorria todas as cidades, todas as vilas, todas as comunidades, e quando chegasse lá, você não vai falar lá de políticas, você ao chegar lá, não falar da situação de segurança, você não irá falar acerca das riquezas e como você pode alcançar isto, você pode ser as marcas que Jesus Cristo colocou. Ele foi em todo lado, nas cidades, nas vilas, ensinando, na palavra de Deus, na sinagoga, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades. E as pessoas que já tiraram a cura, dizem que estamos num tempo moderno, já agora temos hospitais, agora temos clínicas, agora temos enfermeiros, temos médicos. Eles já transferiram o ministério de Cristo para as mãos das outras profissionais, para os enfermeiros. Mas você nem sabe que nem são todos médicos nasceram de novos, mas a maioria não nasceram de novo. Então você transfere o ministério de Cristo para eles. Há pessoas que dizem, são ministros agora, não se pode orar para os doentes, não pode libertar os oprimidos, não podem orar para ter o dom ou a chamada que Cristo teve. Mas sabe o que Jesus Cristo fez? Ele curou todas as doenças e todas as moléstias entre o povo. No versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Tinham fariseus, mas não tinham pastores. Tinham religiosos aí, não salvos, injustos, rígidos, líderes religiosos, mas não tinham pastor. Tinham sinagogas, tinham santuários, mas não tinham pastores. Há muita gente que pode pertencer àquela denominação, mas não se preocupam com a salvação. E quando eu falo as mesmas coisas de como salvar, ele diz, eu tenho igreja, mas não tem salvação. E a declaração do evangelho não é conhecida sobre eles. Ele diz sim. Então disse aos seus discípulos, a seara era realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Diz no versículo 38, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Há que são chamados líderes, eles não sabem como trazer mais obreiros, eles não sabem como trazer mais pessoas. Diz, já temos o suficiente, veja para a igreja, já temos 100 membros, temos 10 obreiros. Será que isto é suficiente para membros? 10, 100 mil? Como é que você não pode continuar à procura? Será que você cuida de toda a comunidade? Porque o evangelho tem que ser pregado para todos. Por isso diz, ide, planeie e persevere e trabalhei para trazer mais ceifeiros para a sua seara. Eu oro que Deus vai abrir os nossos olhos. Vamos fazer o que tem que ser feito. E muitos ceifeiros virão para a seara em nome de Jesus. Marcos 1. Marcos 1, 35. Marcos 1, 35. E levantando-se de manhã, muito cedo,
fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. A oração é maravilhosa. Cristo orou, mas existem pessoas que eles trabalham na oração, não evangelizam, não pregam, só estão orando. Estou a orar. Sou um guerrilheiro de oração. Eles ficam nas suas casas, estão a orar, estão a orar, estão a orar. Eles não pregam. E se lhes chama para evangelismo, diz que estamos a orar. E se lhes chama para fazer qualquer obra para o reino de Deus, para expandir e para estender o reino dos céus, ele vai dizer, estou orando. Jesus orou também. Mas não limitou o seu ministério na oração. 36. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram, todos te buscam. Existem pessoas que quando têm um sucesso, um pouco de sucesso, no pequeno distrito, na pequena comunidade, e toda a gente vai eles procurando, logo de manhã as pessoas estão batendo as suas portas. Pastor, estou doente, ora por mim. Pastor, o meu filho tem um desafio, oro por ele. E as pessoas estão vindo. A sua mente não irá cada vez mais naquilo que eles, naquela comunidade onde eles estão. Eles vão dizer que toda a gente me procura. Eles não vão ser cuidadosos, mesmo em tempo dos encontros, mesmo no estudo bíblico. Eu queria sair, mas a pessoa veio e disse que olha para o meu desafio, como ele me encontrou aqui. Então, como nós somos as pessoas que levamos as suas situações para o Deus, então não vão mais ao estudo bíblico, começam a orar. Você tem que ter a mente de Cristo, tem que ter o coração de Cristo, tem que ter a chamada de Cristo, para que você possa ter um ministério expansivo, como marca que o Senhor deixou. 38. E ele lhes disse, aqueles disseram, toda a gente estão em busca de ti. Aqueles queriam lhe prender, para ele não sair naquela localidade, e disseram-lhe, vamos às aldeias vizinhas. Os governadores dos estados, eles não podem fazer na mesma estrada e permitir com toda a estrada que tornem. Os governadores de um país, de uma zona, não podem pôr luz numa rua e não pôr a luz no outro lado. Eles também não podem fazer facilidades numa comunidade e na outra comunidade não colocar nada. Ele tem que colocar todas as facilidades em todo lado. E também o evangelho não é só para uma casa. O evangelho não é só para uma comunidade. O evangelho é para todas as cidades, todas as zonas, todas as aldeias. Vamos para as outras vizinhas, as aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Porque para isso também vim. Sabe por que ele veio? Você sabe, porque você está no ministério, sabe o que você tem que fazer? É expandir, é estender, é ir além daquela pequena comunidade. Lucas 10. Lucas capítulo 10, versículo 1. Lucas 10, versículo 1. Depois disto, designou o Senhor ainda outros 70. Primeiro indicou os 12 e agora está a designar 70 outros. E mandou-os adiante da sua face de 2 em 2. 70 divididos a 2, foram 34. Foram em 34 cidades. Foram para lá 2 a 2 antes de ele chegar em todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Onde ele mesmo havia de ir. Para os lugares onde ele havia de ir. O que isso quer dizer? Mesmo ter lhes enviado, e você precisa pregar o evangelho lá, ele disse, vão para lá.
E depois, ele não disse, já tenho muitos discípulos, já tenho muitos cefeiros, já tenho muitos ganhadores de alma, e eu também posso descansar, posso sentar. Mesmo ele mesmo, que devia ir. Todos esses lugares, todas essas cidades que essas pessoas foram, ele também foi. Lucas 13. Cristo expandeu o território, o trabalho que tem que se fazer. Lucas capítulo 13, 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando o caminho. Ele não permaneceu no mesmo sítio, que já se eu ver aqui neste lugar está maravilhoso, e eu estava aqui numa boa, está tudo bem. Eu criei aqui os testemunhos, tem tudo de bom aqui. Ele percorria as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? Ele já ensinou acerca da salvação. É por isso que perguntam, que são poucos que se salvam. Já lhes deu a condição da salvação. É por isso que alguém perguntou, imagine se todas as pessoas não alcançassem aquela salvação. Se toda a gente não se arrependesse. Se toda a gente não fizesse a restituição. Se toda a gente não cresce que tu és Cristo. O que seria se as pessoas não tivessem conversão? Será que alguns serão salvos? Ele diz 24, porfiai por entrar pela porta estreita. Ele não, andando de cidade em cidade, não diminuía o padrão, não começava a dizer que, não, este evangelho é um bocado misturado com água. Ele disse, porfiai por porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E foi em todo lado pregando o evangelho. Essa é a marca, é o limite que ele deixou para nós, e nós iremos seguir. Iremos fazer o que ele fez. E não iremos afastar do evangelismo, não iremos remover aquilo de ensinar a verdade para as pessoas que saibam que este é o caminho para serem salvos e terão a verdadeira salvação. Lucas 19, 1. Lucas 19, 1. E tendo Jesus entrado em Jericó ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correu adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o. Quando Jesus chegou àquele lugar, lembra? Ele estava indo para Jerusalém. A sua mente, a sua fé, estava colocada certo para Jerusalém. Mas sabe, existem pessoas que quando estão indo a um caminho, eles não vão ver mais nada no caminho. Eles não vão ver nenhuma coisa na sua viagem. O que eles querem, vou para lá, estou chegando lá. Mas Jesus Cristo, ele soube que havia uma alma ali que precisava de salvação. E quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e viu-lhe. E disse a ele, Zaqueu, rápido, desça, porque hoje vou peregrinar na sua casa. E ele rapidamente desceu e o recebeu satisfeito. E quando viu isso, e todos murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Há pessoas que não aguentam críticas. Pequena crítica, eles desistem. Eles não vão fazer nunca mais. Mas quando criticaram a Cristo, disseram que ele ia ser hóspede de um homem pecador. Entenda. Todas essas pessoas que estavam criticando eram pecadores também. Viram Jesus
não tinham salvação. E Cristo está indo para salvar um pecador. E esses pecadores estão murmurando que ele vai para um pecador. Muitas pessoas que criticam, eles não têm um lugar onde vão. Não têm nada a fazer. Não têm salvação para oferecer. E eles mesmos não possuem a salvação. E se permitir o pecador te impedir, o apostatado te impedir, o pecador vai ser mais forte do que você. E o seu projeto de impedir a salvação de muitas pessoas vai ser maior do que o seu poder de querer que as pessoas sejam salvas. Jesus foi. Continua. Nós também estamos a continuar. Eu estou continuando. Você vai continuar andando em nome de Jesus. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Essa é a verdadeira salvação. A salvação que transforma a vida. A salvação que faz um pecador voltar e devolver as coisas roubadas para o próprio dono. E disse-lhe Jesus, hoje. Ele não falou com aquelas pessoas que encontravam falha. Ele disse para ele, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essas são marcas que ele deixou para nós. Esse é o trabalho que deixou para nós. E deixou-nos exemplo como ele fez. E nós também temos que fazer da mesma maneira. Iremos fazer em nome de Jesus. Lucas 22, 47. Lucas 22, 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela. E chegando-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. 50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E, respondendo Jesus, disse, deixa-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Ele estava próximo da crucificação, continuou o trabalho. Tendo sido traído, ele continuou o trabalho. Ia sendo preso naquele momento, mas continuou o trabalho. E quando Pedro cortou a orelha de uma da multidão, querendo prender Jesus, ele levantou-se, pegou aquela orelha e tornou para o seu lugar, o curou. O ministério continuou até o fim. Se você tem problema ou não, perseguido ou não, passando isto ou não, preso ou não, a obra deve continuar. Essa é a marca que ele deixou para nós. Capítulo 23, 34. Capítulo 23, 34. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. Ele já estava na cruz, estava sentindo dores, já o colocaram na cruz, tomaram a sua roupa, estavam dividindo as suas roupas. Mesmo assim, ele estava ainda preocupado com os pecadores. Ele estava ainda preocupado para que eles sejam salvos. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Versículo 42. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava na cruz, e um dos ladrões na cruz também,
quis salvação, ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Ele estava sentindo muita dor, disse que estou com sede, e deram-me vinagre para beber. No meio daquela dor toda, ele continuou para levar alguém para o céu, para salvar o perdido. Que está nos dizer aí que as marcas que Cristo ele colocou, se você tem voz para falar, olhos para ler, mãos para poder dar, aquilo que você possa passar, as marcas ele já deixou, que vai continuar a evangelizar e tomando e tirando os pecadores do inferno para o céu. 43 aí, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Eu oro que você será como Cristo. Eu serei como Cristo. Eu serei como Cristo. Não está a ouvir a sua voz? Serás como Cristo em nome de Jesus. Capítulo 24, Lucas 24, no versículo 44. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ele ressuscitou dos mortos e apareceu aos seus discípulos, apareceu de uma forma glorificada, em vez de dizer: veja os fariseus, o que fizeram, mas agora eu me levantei dos mortos, ele começar a fazer o que estava a acontecer. Não, ele voltou para o evangelismo. Você tem um milagre, já tenho ressurreição, já tenho uma vida ressurreta, eu tenho prosperidade, eu tenho sucesso, eu tenho aquilo e aquilo, e a celebração do sucesso não irá impedir de fazer a obra ao Senhor. Mas o Senhor ressuscitou dos mortos, ele apareceu aos seus discípulos, e ele os levou para o lugar das marcas. E ele disse: o arrependimento e a remissão dos pecados deve ser pregado em seu nome, não todas as nações, começando por Jerusalém. Eu oro que todos terão a mente de Cristo. Você terá muito mais da mente de Cristo. Vai ter muito mais da mente de Cristo em nome de Jesus. Terceiro ponto. A expectação que excede no trabalho do amor. E o Senhor está esperando de nós, não é aquilo que Ele disse. Ele disse-nos para irmos e nós saímos. Ele disse: tem que fazer isso de 2 para 4, já fomos para 2, já eram 4, então já voltei porque eram 4 horas. Não, por que não continuou? Você devia ter continuado, devia ter excedido a expectativa. O que devia ter feito é ficar na coro cantar. Eu já fiz a minha parte, já fiz o meu cantar. Acerca do evangelismo, isso eu sou cantor. Então tem que passar a expectativa. Tem uma comunhão das mulheres, então já lhe juntou. Não muita gente veio, mas eu fui fiel, estive lá naquele dia de manhã e pouca gente foi para lá. E disse: temos que falar como ter o leite para as senhoras que já lhes ensinei, então, e tinha que ter a certeza de lhes libertar a horta certa. Então, 8 horas eu lhe deixei ir embora. E alguém disse: irmã, eu preciso da sua atenção. Atualmente, eu tenho vindo aqui, mas ainda não estou salvo. Mas quero ter vitória. Mas olha, não é esta hora de fechar. Disseram para fecharmos às 8. Estamos a fechar agora. Você venha outro dia. Então, tem que passar, tem que ceder à expectativa.
Não é somente fazer aquilo que você foi fazer e naquela hora, no tempo que foi dado para... E você tem que ceder. Então, a expectativa de ceder no trabalho de amor. Você vai ceder a expectativa em nome de Jesus. Você não vai controlar o tempo de Jesus Cristo. Senhor Jesus, só tenho 1 hora, então já gastei a hora, agora estou livre, já não posso continuar. Você irá continuar. Você vai servir o Senhor. Você vai trabalhar para o Senhor. Em todo lugar onde você é dito para liderar, esse povo que só veio, qual distrito que você vem? Ou daquela estrada, daquela área que você ainda não cobriu. E se você morre, se você está doente, se você é pecador, se você está perecendo e vai para o inferno, você está correndo, está perdendo o ar. E eu não posso chegar a ti, eu não posso te pregar, porque você não está na minha área. Você não está no meu distrito. Você tem um pastor distrital aí, ele vai tomar conta de ti. Temos que ceder à expectativa. 2 de Coríntios, capítulo 8. 2 de Coríntios, capítulo 8, 3. Capítulo 8, 3. Porque segundo o seu poder, e o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos e graça de comunicação, de serviço que se havia para com os santos. E eles fizeram, não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram. Eles não se limitaram, não como esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Eles se entregaram ao Senhor, eles não pararam aí. Algumas pessoas dizem, eu conheço a minha consagração, Deus conhece a minha consagração, conheço a minha fidelidade, Deus conhece a minha fidelidade, eu conheço o meu trabalho, Deus conhece o meu trabalho. Estou servindo a Deus, não estou servindo o homem, estou servindo Deus. Eu não vou correr por causa de alguém ou um pastor. Olha para isto. Eles fizeram, não somente como nós esperávamos, mas assim mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois de terem dado a si mesmo, depois a nós pela vontade de Deus. Será que o nosso talento está disponível? Nossas capacidades disponíveis, nosso tempo disponível, nosso talento disponível, consagramos tudo a Deus, mas precisamos de fazer sabido que nós estamos disponíveis. Eu oro que você será assim em nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, 12. 2, 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Vocês já obedeceram, mas mesmo assim há uma obediência extra. Tem que exceder, faça algo extra. Na minha presença é o que fizeram. E na minha presença é aqui a vossa fidelidade. Na minha presença a obediência. Mas agora, mesmo na minha ausência, continuem fazendo mais. Não fizeram isso a murmurar, não. 14. Fazei todas as coisas sem murmurações. Não, porque, como está ali, ok, não estamos a ver. Então temos que fazer isso aí do mesmo jeito. E vamos dizer, porque somos obreiros, e Deus temos que estar ali. A mente não está ali, o corpo está ali, mas o pensamento não está lá pensando nisto e naquilo. Está murmurando, se disputando. De nada fazeis todas as coisas sem murmurações, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa,
entre a qual resplandeceis como astros no mundo. É maldade, é uma cruel. O que está ali? Mas que possam resplandecer como astros no mundo, retendo a palavra da vida na pregação, retendo a palavra da vida no evangelismo, retendo a palavra da vida em trazer pessoas, tirando das trevas para a luz, para que no dia de Cristo não possa gloriar-se, não ter corrido nem trabalhado em vão. Colossenses 1, 28. Colossenses 1, 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem. O apóstolo Paulo aqui não fazia um trabalho parcial, uma coisa coisa que isto é fácil de fazer, eu vou fazer. Essas pessoas aqui são difíceis, então eles decidiram não para ir para o céu, então eu vou lhes deixar, não. Aquelas pessoas são argumentadores, não posso falar com eles, cheios de argumentos. E por isso não posso lhes alcançar. Não, você pode chegar a quem anunciamos, admoestando a todo homem, os descuidadosos, admoestando aqueles que são medrosos, admoestando a todo homem, aqueles que são difíceis, admoestando a todo, aqueles que são rejeitadores, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que ele não usou a sabedoria de dizer, eu vou usar para este grupo, aquele grupo. Não, eu tenho que orar para que eu quero ter um evangelho, falar para essas pessoas, esses rejeitadores, para eles que falam mal. Então, parece que não tenho sabedoria agora, eu estou orando aqui por mais sabedoria. Você vai orar e ter sabedoria para alcançar todas as pessoas que você precisa lhes alcançar, para poder lhes ensinar a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem. Quantas pessoas? Todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Aquela obra vai continuar. Então, iremos continuar a trabalhar na obra do amor em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Os tessalonicenses foram trazidos a conhecer o Senhor, e eles mesmos seguiram o exemplo de Paulo. Eles trabalharam na obra da fé, eles fizeram. Ele trabalhou no trabalho de amor, eles também fizeram. Ele trabalhou na paciência da esperança, e eles também fizeram. E Paulo, depois, ele estava se regozijando por causa deles, lembrando sem cessar da obra da fé, do trabalho de amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e é muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. É aquilo que devemos fazer, para fazer os convertidos, aqueles discípulos, e todos os membros, seguidores ou imitadores dos líderes. E a liderança também ele está levantando e fazendo. Eles devem levantar, os líderes estão evangelizando, eles devem evangelizar, você está evangelizando, eles também estarão evangelizando. E você está trabalhando no amor, na fé, na esperança, está fazendo todas as coisas de acordo com os ensinos da palavra de Deus. E eles fizeram a mesma coisa. E vós fostes feitos imitadores do Senhor, e recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo e no Espírito Santo. Tiveram problemas, perseguição, mas não desistiram. Tiveram aflições, mas não desistiram.
Mas eles continuaram. Eles não iam dizer ao apóstolo, apóstolo, ora por nós. Não estavam pedindo pela oração e ajuda, e o levantamento, o conselho. Tudo que eles tinham, tudo que eles fizeram, tudo não era suficiente para eles alcançar. Mas estavam ligados ao Senhor, eles receberam a palavra no meio das aflições, com gozo no Espírito Santo. De maneira que foste exemplo para todos os fiéis de Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. E todos os convertidos também eram ganhadores de almas, eram pregadores. E eles eram testemunhas. Eles saíam em todo lugar, davam, anunciavam. Porque eles mesmos anunciavam de nós qual entrada tivemos para convosco e como dos ídolos vos converteste a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus o seu Filho, a quem estavam prontos e preparados para o arrebatamento em todo momento, estavam prontos para esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eu oro que será desta maneira. Você será como estes. Você irá fazer muito mais do que você já fez. Todo dia que você vai ter adição para a sua força, a sua habilidade, a sua fervência, é a adição para a sua seriedade e para o sacrifício em nome de Jesus. Cada vez mais. Na sua vida, muito mais. No seu ministério, mais e mais. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1. 1 Tessalonicenses 4, 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos. Eram essas pessoas que já foram ensinados, estavam ensinando cada vez mais, pregavam a palavra do Senhor. O Paulo apóstolo está a dizer na Macedônia, Acaia, em todo lugar, a vosso testemunho, o vosso testemunho e o vosso ensino, já não tínhamos de dizer mais nada, vocês já ensinaram as pessoas o Evangelho. Mas finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, muito mais, exortamos, irmãos, no Senhor Jesus, que assim como recebeis de nós, de que maneira convém andar e trabalhar, de evangelizar, a maneira de agradar a Deus no evangelismo, de agradar a Deus no serviço, agradar a Deus no zelo, como andar e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais. Amém. Que façais para que abundeis cada vez mais. Para que estão dizendo que ele estava a dizer que a vossa compaixão cresça, a vossa confissão cresça, a vossa contribuição para a expansão do evangelho, a extensão do evangelismo, que a vossa contribuição cresça, que a vossa consistência cresça, a coragem possa crescer, que a vossa propriedade, a caminhada para o céu, possa crescer em todo lugar, que a vossa consagração, o vosso cometimento na comissão, na grande comissão, que isso possa crescer, ireis crescer. Estamos a dizer, faça progresso este ano, você vai fazer progresso. Com convicção, você vai fazer progresso. Com compaixão, você vai fazer progresso. Amém. Com a sua consciência clara, fará progresso. E com algo custoso, você vai fazer, mesmo na sua consistência, irá fazer. A sua coragem constante não irá permitir nada que possa te fazer para trás. Você irá fazer progresso. O cometimento, você vai fazer progresso. Na consagração, você vai fazer progresso. Sem comprometer-se, sem carnalidade, sem ganância, sem corrupção, sem contenção, sem competição com outras pessoas,
sem contradição. Cada vez mais, irmãos e irmãs, finalmente, irmãos e líderes e ministros, finalmente, irmãos e pastores, vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai neste novo ano, e para que abundeis cada vez mais. Eu irei abundar cada vez mais. Você irá abundar cada vez mais em nome de Jesus. Vamos nos levantar agora e tomar essa mensagem ao Senhor em oração da liderança, a excelência da liderança na expansão do ministério. O que é que você vai fazer este ano? Quanto você vai trabalhar ao Senhor este ano? Como é que você vai expandir este ano? Como é que você vai guiar ou liderar este povo? É um trabalho extensivo para você exaltar aos perdidos. Você não está perdido. Para os dois, quando o cego guiar, outro cego vão cair. Os ignorantes guiando outros ignorantes cairão na cova. Os carnais guiando outros carnais cairão na cova. Os esquecidos guiando outros esquecidos cairão na cova. Os mornos guiando outros mornos. Os apáticos, cansados, os vagarosos, aqueles sem zelo, aqueles seu morno guiar outro morno cairão na cova. O apostatado guiando outro apostatado cairão todos na cova. Os errantes e não estão profundos na palavra de Deus, que têm tudo que já receberam e continua errante na internet, andando na YouTube, andando errante de um lado para o outro e não está digerindo nada. Se o errante guiar outro errante, cairão na cova. O ganancioso, aquele que está ganancioso pelo poder, fome de poder, eles vão cair na cova. Os hipócritas, guiando outros hipócritas, ambos cairão na cova. Fala ao Senhor, diga: Senhor, ajuda-me neste novo ano, que eu vou me firmar na palavra de Deus. No evangelismo vou expandir, eu vou tomar a frente, eu vou seguir nas marcas, nos limites que eu tive do Senhor. E vou ceder à expectativa. Vou ceder à expectativa. Qualquer coisa que você acha que está se esperando de ti, vá além disso. E permita com que a palavra, o ministério, o serviço que está a fazer, o seu sacrifício, possa ser mais e mais, mais e mais, mais e mais. Vamos nos entregar ao Senhor. Deus já falou conosco esta noite. Temos que liderar o povo através de Cristo. Não iremos exaltar pecadores para a liderança. Nas regiões, nos distritos, nas nações, todos cooperadores, e vão ter experiência e testemunho, sendo filho de Deus e nas suas vidas, a vida que mostra isso. Vamos nos entregar a nós mesmos para o Senhor, não iremos tirar o padrão. Não iremos mudar o padrão. Tome decisão para servir e trabalhar como Cristo. O Evangelho que Jesus Cristo pregou
tem que ser exaltado. As marcas que o Senhor colocou para nós. E para que haja pregação de uma maneira extensiva, alcançando nos distritos, e nas províncias, e nos estados, nos grupos, para alcançar qualquer canto daquele grupo. Na nossa zona do governo, nas regiões e estados. E movermos de cidade em cidade, aldeia a aldeia, como o Senhor Jesus fez, pregando o evangelho do reino, o evangelho de arrependimento do pecado e ser salvo. A fé no Senhor Jesus. E pregar o evangelho, pregando o evangelho. Os convertidos vão receber, vão ser ensinados e, de acordo com a sua situação, para viver corretamente e agradar ao Senhor em toda a área das suas vidas. Entrega-te ao Senhor. Ao pregar o evangelho, tem que ceder à expectativa colocada para nós. Deus deu-nos muito mais para trabalhar acima daquilo que é a nossa capacidade. Faça. Faça mais. Faça mais. Sempre indo para frente e para cima. Na obediência, na oração, estudando a palavra, pregando, ensinando, evangelizando. Faça mais. Faça mais. E o Senhor irá te ajudar. Entrega-te ao Senhor. E Ele certamente irá te ajudar. E essa obra prosperará nas tuas mãos. Abra a sua boca e ora. E invoca o nome do Senhor. Irás fazer mais e mais na tua zona como um líder zonal. Como líder das mulheres. Como um pastor distrital. Está a fazer mais. Como mulher, como uma coordenadora das mulheres. O que é que estás a fazer? Estás a fazer mais? Entrega-te ao Senhor. Que o Senhor possa te ajudar. Para que não possa somente cumprir o tempo, mas tem que guiar o povo mais alto. Guiar o povo mais alto. Então, guiar para alcançar mais. Guiar o povo para ter um nível alto da espiritualidade. Para ter uma espiritualidade e cristianismo alto. Entrega-te ao Senhor. Ele vai te ajudar. Invoca o nome do Senhor. Ele certamente vai te ajudar. Ele certamente vai te ajudar. Ora.
olha para os propósitos e planos que foram colocados para este ano, na zona, no distrito, nos grupos. Quantos grupos familiares irás implantar este ano? Quais são os seus planos? Irás fazer mais ou irás se limitar a si mesmo? Quantas igrejas querem plantar no grupo? Estás limitando daquilo que é o plano que Deus colocou na sua mão? Qual é o grupo que você quer fazer? Será que você vai se limitar ou vai fazer mais e mais? Faça mais. Ceda a expectativa este ano. Este ano seja um ano de ceder a expectativa e você verá sua proteção. E irás crescer com abundância. Nada irá te impedir.
Em nome de Jesus, nós oramos. Pai glorioso, queremos te agradecer por nos dar este momento especial neste desenvolvimento de líderes. O Senhor tem nos mostrado, pela sua palavra, que temos que trabalhar mais e mais neste ano, em nome de Jesus. Senhor, oramos que a capacidade, o poder, a graça, a sabedoria, o Senhor possa nos dar, para que este ano possamos fazer a obra normal e também possamos exceder para a sua glória, em nome de Jesus. Queremos ser como os macedônios, porque eles fizeram a sua parte e passaram. Agora é a nossa vez. Deixaram um exemplo para nós, para que nós também possamos fazer. Senhor, ajuda cada um de nós, nos nossos distritos, nas nossas zonas, nas nossas casas, em qualquer lugar, no serviço onde estivemos. Senhor, iremos ser testemunhos, pregadores do Evangelho. Iremos comunicar essa palavra viva que traz para a salvação, em nome de Jesus. Vimos o nosso Senhor Jesus Cristo, não foi limitado por nada. Mesmo na cruz, salvou pecadores. Mesmo estando, depois de ressuscitar, Ele continuou a sua obra. Amado Deus, oramos que esta revelação possa ser cada vez mais, possa nos dar cada vez mais fervor e zelo para fazermos a Tua obra, em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui como líderes. Te agradecemos por nos dar esta inspiração, esta forma de capacitação. Obrigado por nos dar o Senhor essa energia que nos concedeste através da sua palavra, para que possamos sair, fazer mais e mais para a tua glória, em nome de Jesus. Muito obrigado, nosso Deus. Muito obrigado, nosso Pai, porque não iremos nos limitar numa área deixando a hora. Iremos orar a favor dos doentes, iremos andar de cidade em cidade e também iremos andar de aldeia em aldeia, e pregaremos a plenitude da sua palavra. Faremos tudo que o Senhor deixou como marcas para nós podermos servir e seguir, em nome de Jesus. Muito obrigado, nosso Deus. Te agradecemos, Pai Celeste. Oramos com fé e confiança que o Senhor já respondeu. Está feito, em nome de Jesus. Amém.